Bem-vindos ao canal Leatox, a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o triclosan. A gente vai abordar suas características, os efeitos danosos que provoca nos organismos aquáticos e também indicaremos algumas marcas amigas. Lembrando que o foco do nosso projeto é apresentar as características e os efeitos danosos que algumas substâncias presentes em produtos de higiene pessoal, em cosméticos, provocam nos organismos aquáticos. Estão falando sobre o triclosan. Ele é um antimicrobiano, então sua função é prevenir e eliminar as bactérias e alguns tipos de fungo. Ai, amigo, mas eu nem sei pra que esse trem é usado. Ele é usado como desinfetante, em desodorantes, em vários outros tipos de cuidado pessoal, como pasta de dente, shampoo e muitos outros. Você sabia que a concentração máxima permitida aqui no Brasil desse composto nos produtos é de 0,3%? Mas pode chegar a 1% em sabonetes utilizados em hospitais para profilaxia cirúrgica. Mas esse composto ele pode trazer alguns probleminhas. Por ter bastante estabilidade de temperatura, ele pode persistir mais no meio ambiente sem ser degradado. E também ele tem mais afinidade por gordura do que por água. Ou seja, quando ele vai para o meio ambiente, ele pode ter mais facilidade em se acumular nos tecidos dos animais, tornando-se um problema para os organismos aquáticos. Mas aí você deve estar pensando: O triclosan vai chegar nos rios e mares? depois que você vai lá, utiliza alguma coisa, algum cosmético que tem o composto, por exemplo, uma pasta de dente. Você vai lá, pega a pasta de dente, põe na sua escova, escova os dentes e depois você vai e descarta aquele excesso. Todo aquele excesso que você joga ali na água e de outras pessoas vai chegar até o esgoto da sua cidade. Pois bem, se na sua cidade tiver o tratamento de esgoto, vai passar por várias etapas, vai ser tratado, mas o triclosan ele não vai ser removido. Então, o que acontece? Tudo aquilo que foi tratado e o que não foi removido vai ser lançado nos rios e nos mares. Isso acontece com diversas substâncias. Porque aqui no Brasil, quando o esgoto ele é tratado, ele remove apenas as partículas maiores e que ficam no lodo. E outros micro-organismos ajudam a remover as partículas orgânicas. Então, mesmo que o esgoto seja tratado, ele vai ser lançado nos rios e mares com algumas substâncias que prejudicam a vida dos organismos. Mas Bianca, então ele nunca vai sumir? Bom, ele pode até ser degradado, mas nesse processo ele vai originar subprodutos que são ainda mais tóxicos que o produto original. Dentre os compostos dessa degradação, podemos citar esses que estão aparecendo aqui na tela. Então, esses compostos eles também têm afinidade pelos lipídios presentes nos tecidos, podendo bioacumular em espécies aquáticas e também persistir no ecossistema por longos períodos de tempo. Como falado anteriormente, o triclosan ele pode se transformar em metiltriclosan. E esse composto ele já foi encontrado, foi detectado em peixes em concentrações maiores do que as concentrações do meio ambiente. Isso indica a bioacumulação. Nossa, então quer dizer que esses compostos realmente se acumulam nos organismos, nos peixes. Mas como que isso acontece? Como que eles absorvem isso? Pode ser pela captação de água pelas bancas, por exemplo, ou na captura comeu algum animal que estava contaminado. Falando um pouco sobre isso, podemos citar os efeitos que ele provoca nos organismos aquáticos. Mais uma evidência de bioacumulação foi demonstrada em um estudo com camarões. Nesse estudo, os camarões eles foram expostos a 100 microgramas por litro de triclosan durante 14 dias. E após esses 14 dias, quando eles foram medir, eles encontraram metiltriclosan acumulado nos tecidos, favorecendo a evidência de que esse composto ele é bioacumulável. Foi observado também bioacumulação no peixe guaro. Foram feitos 2 experimentos. O triclosan ele foi detectado nos tecidos de forma crescente
até o momento que ele não crescesse mais, que é o estado estacionário. No primeiro teste, os peixes machos e fêmeas foram expostos ao triclosan numa concentração de 0,2 micrograma por litro durante 7 dias. Após esses 7 dias, eles foram removidos dessa exposição e foram colocados em um lugar que não tinha esse composto mais durante 7 dias. No segundo teste, os peixes foram expostos a 0,2 micrograma por litro durante 14 dias. Depois, eles foram deslocados para um local de menor exposição por 1 dia. No primeiro experimento, o fígado e as gônadas não atingiram o estado estacionário. E no segundo experimento, as gônadas também não atingiram. Então, isso sugere que o triclosan ficou ali se acumulando ao longo desse período de tempo. Além disso, o triclosan ele foi registrado em altos níveis nas gônadas, seguido pelo fígado, pelas guerras, pelo cérebro e pelos músculos. Tenso, né? Seguindo, existem estudos que relatam que o triclosan ele afeta as algas em níveis baixíssimos de concentração, podendo inibi-las de reproduzir. Esse estudo foi feito um teste crônico, que é o que analisa um ciclo de vida do organismo. E então, essas microalgas elas foram expostas a algumas concentrações do triclosan e na concentração de 0,0047 micrograma por litro foi detectado a inibição do crescimento. Portanto, ela não poderia se reproduzir. Pode gerar um grande problema para o ecossistema. Por quê? Porque as algas elas são a base da cadeia alimentar, elas são organismos produtores. Então, outros organismos se alimentam delas. O triclosan ele também demonstrou afetar larvas dos mexilhões. Nesse teste, os ovos recém-fertilizados foram expostos ao composto durante 48 horas. Após isso, foi observado que os mexilhões tiveram algumas anomalias durante seu estágio de desenvolvimento, como a malformação das conchas, demonstrando também a capacidade do composto de causar problemas nos primeiros estágios de desenvolvimento dos organismos. Nem os peixes escapam dos efeitos danosos desse composto. Pois bem, eles também são afetados pelo triclosan. Um estudo foi realizado com os embriões do peixe paulistinha. Os ovos eles foram expostos durante 6 dias a diferentes concentrações do triclosan. Após 96 horas, foi observado através do microscópio que os peixes, os embriões apresentavam anomalias. E no final do teste, todos os animais que foram expostos a 0,9 microgramas por litro do composto morreram. E aí, será que o triclosan é realmente necessário no nosso dia a dia? Como alternativa, a gente pode citar tais produtos. Mas lembre sempre de ler o rótulo antes de comprar e evite o triclosan no seu dia a dia. Quer saber mais sobre esses produtos? Corre lá no Instagram que a gente fez um post sobre isso. Se gostou, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de deixar o like e também se inscrever aqui no canal do YouTube. Lembre também de seguir a gente lá no Instagram, que a gente está fazendo posts e vamos começar uma nova substâncias nas próximas semanas. Um beijo e até a próxima!